Como saber se você está com hemorroidas? Essa pergunta pode parecer simples e direta, mas vocês vão ver que não é. Por quê? Os sintomas de hemorroidas podem ser os mesmos sintomas de outros quadros e, além disso, os sintomas de hemorroidas podem ser muito variáveis. São inúmeras as vezes que eu atendi pacientes que chegaram já falando que tinham hemorroida. Na verdade, quando você fala que o problema não é hemorroida, muitas vezes ele nem acredita em você. Gente, é muito importante a gente entender. Outras coisas causam os mesmos sintomas, tá? Então pode ser que o que você tem não seja hemorroida. Então vamos lá. Vamos ver quais são os sinais, sintomas e o que você pode fazer para saber se você está com hemorroida. Olá, me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever e curte o vídeo, gente. Não custa nada, vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Gente, eu tenho um curso que se chama Intestino Saudável, o link está aqui abaixo. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, clica lá, você vai ver que é um curso bem completo, é um curso que eu abordo a relação do intestino com a saúde geral. Então, se você quer ter saúde de verdade, tem que começar pelo intestino. Esse curso vai te ajudar muito, é para todo mundo esse curso. Mas então vamos lá, né? Como saber se você tem hemorroides? Primeiramente, né, gente, a gente tem que entender o que são as hemorroides e quais são os sintomas de hemorroides. Senão não dá para saber se você tem ou não tem. Hemorroides são vasos de sangue presentes ali na região do ânus. Muita gente acredita que são varizes, na verdade não são. Os vasos das hemorroidas são vasos que a gente chama de sinusoides. São vasos que não são nem artérias, nem veias. Seria mais ou menos uma transição entre elas e são vasos de alta pressão. E é por isso que o sangramento de hemorroida muitas vezes pode ser um sangramento volumoso, que chega até a assustar a pessoa. Sangramento em jato, né? A pessoa olha ali, parece um filme de terror, né? Muito sangue no vaso. Isso pode acontecer. É lógico que isso é um caso extremo, né? Casos de sangramentos menores também podem acontecer. Esses vasos, então, eles são chamados de plexo hemorroidário, ou seja, são vasos de sangue que todo mundo tem naquela região, são vasos normais. Por isso que muitas vezes você vai ouvir pessoas falando que todo mundo tem hemorroida. Tem gente que vai falar que nem todo mundo, só quem tem sintomas. Então, olha, esses vasos de sangue todo mundo tem. É o plexo hemorroidário, todas as pessoas têm. Só que, em algumas pessoas, esses vasos vão perdendo principalmente a sustentação. Então eles vão ficando o quê? Mais volumosos ali, aquele grupo de vasos, tecidos que a gente vai chamar de mamilos. E esses mamilos, além de ficarem mais volumosos, eles podem começar a descer e sair pelo ânus, podem ficar inchados. Então isso seria a doença hemorroidária. Então quem fala que todo mundo tem hemorroida, a gente tem que diferenciar hemorroida de doença hemorroidária. Qual que é a grande confusão? Que algumas pessoas vão chamar esses sintomas de hemorroida. Então, na verdade, o melhor seria chamar plexo hemorroidário e doença hemorroidária, que aí não dá dúvida nenhuma. Plexo hemorroidário todo mundo tem, doença hemorroidária é só quem tem sintomas. Então, como eu falei, um dos sintomas seria sangramento. O sangramento de hemorroida, como eu falei, é um sangue mais vermelho vivo. Por quê? Aqueles vasos ali, eles têm uma circulação de sangue que já sai direto de artérias. E o sangue é arterial, que é aquele sangue vermelho vivo. O sangue que circula em veias é aquele sangue vermelho mais escuro, com baixa pressão. Então vocês estão vendo, o sangramento de hemorroida ele é mais típico daquele sangramento arterial. É um sangramento mais volumoso, tipo vermelho vivo, muitas vezes gotejando ou até em jato. Então essa é a primeira dica para saber se você tem hemorroida. Só que, gente, sangramento é uma coisa que eu já falei 1000 vezes aqui. Sangramento anal nunca é normal e sempre tem que ser avaliado. Como eu falei, muitas vezes as pessoas chegam no meu consultório falando, doutor, eu tenho hemorroida que sangra muito, mas existem outras coisas que podem sangrar, gente. Uma das coisas que sangram com mais frequência seria o quê? A fissura anal. Fissura anal pode ser muitas vezes confundida com hemorroida. Por quê? Quais são os sintomas de fissura? Dor e sangramento. Então, se a pessoa tem dor e sangramento, o que ela pensa? Hemorroida, não é mesmo? Só que a fissura anal é mais conhecida pela dor do que a hemorroida. Inclusive é bom a gente já falar aqui que as hemorroidas em geral não são muito dolorosas, a não ser naqueles momentos de crise, quando elas estão inflamadas ou estão trombosadas. E nós já vamos chegar nisso. Mas, então, um dos sintomas de hemorroida seria sangramento anal. O sangramento, como eu falei, desse tipo, mais vermelho vivo. Sangramento, gente, tem vários tipos. Como eu falei, várias coisas podem causar sangramentos. Sangramento escuro já é mais sugestivo de via do intestino, então tem que ficar de olho. Sangramento precisa ser avaliado, procure atendimento.
Agora, quais outros sintomas que hemorroidas podem dar? Um aumento de volume na região do ânus. Quando a pessoa vai ao banheiro, faz força, aqueles vasos de sangue do plexo hemorroidário, eles vão ficar engurgitados, mais cheios de sangue. Isso tem uma função no nosso organismo. Essa função seria de criar como se fossem colchões ali, travesseiros, né, almofadas, protegendo o canal anal. Então, esse inchaço, a princípio, ele é normal, até certo grau. Quando começa a inchar muito, ou como eu falei, quando começa a descer aquilo ali, sai uma parte ali do ânus quando a pessoa faz força e depois ela volta, ou a pessoa precisa empurrar para dentro, aí, gente, isso já seria o prolapso. Prolapso de hemorroidas, que é um dos sintomas das hemorroidas. Esse tipo de sintoma é típico de hemorroida, a saída ali. Mas, como tudo, né, gente, em medicina, tem outras coisas que podem causar exatamente a mesma coisa. Entre elas, o quê? Papila hipertrófica, que é um inchaço que acontece dentro do ânus, que tem uma diferença de consistência em relação à hemorroida. Além disso, o prolapso mucoso, que é a saída da mucosa do reto, ou até o prolapso de reto, que é a saída do reto em si, que é muito difícil para a pessoa diferenciar isso de hemorroida. Às vezes, alguns casos são difíceis até para o médico, porque o aspecto pode ser semelhante. Eu já fiz um vídeo sobre prolapso de reto, vou ver se eu lembro de colocar o link aqui para vocês. Então, nosso segundo sintoma de hemorroida foi o prolapso, ou seja, a saída da hemorroida. A hemorroida sai e a pessoa pode precisar empurrar para dentro ou ela pode voltar. Em casos mais extremos, que a gente chamaria de hemorroida grau 4, ela sai, fica para fora e não adianta empurrar para dentro porque ela não fica, ela não quer ficar, digamos assim, porque ela vai sair de novo, ela já perdeu, digamos, o domicílio dela. Ela já não fica mais onde deveria, ela fica exteriorizada. Esse tipo de hemorroida grau 4 normalmente vai ser de tratamento cirúrgico. Só a título de curiosidade, se você quiser saber os graus de hemorroida, o grau 1 seria aquela hemorroida interna que não sai, o grau 2 aquela interna que sai e volta sozinho, o grau 3 aquela hemorroida interna que sai e a pessoa precisa empurrar para dentro, mas ela fica, e o grau 4 seria aquela hemorroida interna que saiu e fica exteriorizada. Isso é diferente da hemorroida externa, hein, gente? Não deve se confundir. Hemorroidas externas são hemorroidas que acontecem já na parte externa do canal anal. Elas não são internas. Inclusive é o tipo de hemorroida que não adianta ficar empurrando para dentro, porque ela é externa. Ela vai querer sair novamente, mas ela não é uma hemorroida grau 4. Ela seria uma hemorroida externa. Essa classificação de hemorroidas é para hemorroida interna, tá bom? O que mais que hemorroida pode causar? Hemorroida pode causar outros sintomas também. Por exemplo, aquelas hemorroidas que já ficam externas ou que saem com frequência, elas vão começar a causar irritação na região em torno do ânus, umidade, a saída de muco, presença de muco na roupa, presença de resíduo, muitas vezes de fezes ali na roupa. Por quê? Aquela mucosa, ela produz uma secreção que fica sujando ali, fica deixando a região úmida. E especialmente essa mucosa que está sendo agredida, ela aumenta essa produção. Então ela produz mais muco, a pessoa vai ficando mais úmida, mais irritada, com essa sujeira na roupa. Isso é mais comum, então, nas hemorroidas de grau 3 e 4, mas poderia acontecer em graus menores, mas normalmente em hemorroidas grandes. Outra coisa interessante sobre essa classificação, gente, é que classificação 1, 2, 3 e 4 não tem nada a ver com tamanho. A pessoa pode ter uma hemorroida pequena, grau 4, e pode ter uma hemorroida grau 1 e 2, que é grande. Isso tem a ver com os sintomas e não com o tamanho das hemorroidas. O que mais que hemorroida pode causar, gente? Vocês viram que eu não falei sobre dor, né? Só mencionei lá mais cedo. Hemorroidas, elas normalmente no dia a dia, elas não são muito dolorosas, elas causam irritação, elas causam queimação, uma sensação de desconforto, sensação de tração, de peso, de vontade de ir ao banheiro, que a gente chama de tenesmo, mas dor, normalmente as hemorroidas vão causar quando elas estão inflamadas. Então, se a hemorroida está agredida, está inchada, está trombosada, aí nesse caso ela pode causar dor, mas em geral a hemorroida não é muito dolorosa. Gente, quando a gente fala em geral, muitas pessoas ficam confusas. Na grande maioria dos casos, é lógico, tem hemorroidas, dependendo do tamanho, dependendo da região ali, se ela está muito agredida, que vão causar dor no dia a dia, mas o sintoma mais comum não seria dor. Inclusive a dor, como eu falei, é mais comum na fissura do que na hemorroida. Ok, então eu falei os principais sintomas de hemorroidas, vamos revisar? Sangramento, prolapso, irritação, umidade, coceira,
tenesmo. Mas podem acontecer outros sintomas também. Existem as manifestações que a gente chama de manifestações atípicas, né? Tem pacientes que têm essa queixa de Soile, uma coceira muito intensa. O problema é a hemorroida, se opera e resolve. Não é verme, não é irritação por outros motivos, não é incontinência. O problema eram as hemorroidas. Mas agora vamos ver o que mais que pode causar todos esses sintomas que eu falei. Então eu falei que sangramento pode ser hemorroida, mas pode ser outra coisa. Vamos ver o que causa sangramento? Fissura anal, câncer, pólipos, retites, inflamações, tudo isso pode causar sangramento. Por isso que sangramento tem que ser avaliado. Pode ser hemorroida, pode ser outra coisa, pode até ser algum problema mais grave. Vamos ver o que mais que pode causar prolapso? Como eu falei, as papilas hipertróficas, prolapso mucoso, que é a saída da mucosa, o prolapso de reto e até, gente, pólipos e câncer também podem causar prolapso. Eu já atendi em pronto-socorro paciente com um pólipo prolapsado. Nesse caso foi feito o tratamento, não era câncer, estava resolvido o problema, mas a gente precisa do resultado da biópsia. O que mais que pode causar irritação em volta do reto? Gente, o prolapso de reto pode, prolapso mucoso, porque também produz aquela secreção. Além disso, fístulas que mantêm umidade naquela região podem causar irritação. Os vermes podem causar coceira, irritação. Câncer pode causar? Até pode, né, gente? Câncer pode causar irritação, pode causar nodulação naquela região, irritação, coceira e até dor, mas nem sempre vai acontecer dor. E uma coisa, os cânceres em geral vão ter sintomas progressivos, eles não tendem a melhorar e sim a ir piorando com o tempo. Então, gente, nós vimos aí um apanhado geral dos sintomas de hemorroidas, outras coisas que podem causar esses sintomas. Então a gente viu que é muito difícil para a pessoa fazer o próprio diagnóstico, é difícil de saber se você está com hemorroida, por isso, na presença de sintomas, procure atendimento, procure um médico, de preferência o coloproctologista ou proctologista, que é a mesma coisa, é só uma questão aí de nomenclatura. Algumas pessoas acham difícil falar esse trava-língua, né, de coloproctologista, mas é a mesma coisa. Agora, gente, queria convidar vocês, clica no link para saberem mais sobre o papel do intestino na saúde geral. Vocês vão aprender muita coisa nesse curso. É um curso que qualquer um pode fazer. A linguagem é bastante simples e vai acrescentar muita coisa na sua vida. Fora isso, acessa meu site. Toda semana eu tenho postado lá conteúdos de qualidade para vocês sobre saúde intestinal também, né? A relação do intestino com o corpo e esses principais problemas de saúde. E acessa meu Instagram. Eu tenho tentado fazer caixinhas de perguntas. Quase toda semana eu tenho feito e lá eu posto um conteúdo diferente daqui, te convido a ir lá conhecer. Um grande abraço, vejo vocês na próxima.